Olá, neste vídeo detalhado vou mostrar-lhe como instalar o sistema operativo Windows no seu novo MSI Cyberg 15. E para isso, vamos primeiro falar sobre por que você faria isso. Você pode não ter nenhum sistema instalado no seu notebook, ou talvez tenha esquecido sua senha e não conseguiu recuperá-la, mesmo que já exista um vídeo no nosso canal sobre isso. Sobre como recuperar uma senha esquecida. Mas se você ainda não se lembra dela, então provavelmente só precisa instalar o Windows. Claro, isso vai apagar todos os dados do seu disco, mas se for a única opção, então é o que tem que ser feito. E eu acho que se o seu sistema estiver corrompido, você também pode querer reinstalar o Windows. Esse processo pode parecer complicado, mas enquanto você seguir todos os passos que eu fizer, vai dar tudo certo. Então vamos começar pelo fato de que você vai precisar de um pendrive USB com pelo menos 8 GB. E também, se você não consegue acessar seu laptop agora, vai precisar de outro dispositivo com Windows para criar o pendrive bootável nele. Então vamos começar agora indo ao navegador no outro dispositivo. Agora vou clicar em confirmar e continuar, tanto faz, só para configurar o navegador. Estou usando o meu MSI, mas como eu disse, use o outro dispositivo agora. Se o seu MSI não permitir, que você acesse um navegador, então pesquise por Windows 11 ISO, procure isso, depois acesse o site da Microsoft. Vou mudar o idioma rapidinho. Certo, agora vamos para o Windows 11 e procure por baixar a imagem de disco do Windows 11 ISO para dispositivos x64. Selecione o Windows 11, baixar agora. Depois selecione o idioma do produto. Vou selecionar o Windows 11 inglês, Estados Unidos. E agora clique em Download de 64 bits e vai levar um momento. Mas antes de ser baixado, está bem lento agora, mas acho que vai melhorar em instantes. Antes de ser baixado, vamos baixar mais 3 coisas que vamos precisar. Um deles é o site Rufus.org. Vá até lá e role para baixo até encontrar Download e Baixar, provavelmente a primeira opção. Se a primeira opção não funcionar, você será solicitado a baixar o x86 ou o ARM64. Então você pode ver que ele foi baixado. Agora também precisamos baixar 2 drivers, porque quando você instala o Windows, às vezes nem tudo é instalado desde o início. E a maioria dessas coisas serão instaladas quando você se conectar à internet. Mas neste caso, neste laptop, a unidade interna, o driver de disco interno, não é instalado. E o driver Wi-Fi não é instalado automaticamente antes de você se conectar à internet. Então você precisará dos dois para poder selecionar em qual unidade instalar o Windows antes de tudo. E em segundo lugar, poder se conectar à internet para instalar todos os outros drivers automaticamente, como pro touchpad talvez, ou a câmera, microfone, coisas desse tipo. Então precisamos ir ao suporte da MSI, depois encontrar suporte ou acessar msi.com e selecionar seu produto. Claro, um laptop, e agora você pode simplesmente procurar pelo seu laptop. Então vou virar o laptop para ver o que está escrito na parte de baixo dele. Porque você pode ver que há um adesivo e diz aqui que é o Cyberg 16A12VE. E é isso que preciso digitar. A12VE. E lembre-se também, porque talvez mesmo se eu tocar... Então, ele ainda vai me perguntar sobre isso. Vou apenas reorganizar tudo. Ok. Então era A12VE, certo? Digite isso e vá para a pesquisa. E não encontrou nada. Talvez eu esteja enganado. Talvez tenha sido A12VE. Não tenho certeza sobre isso. Então o que eu vou fazer agora é digitar o nome Cyberg 15. Sim, e agora você pode ver, A12VE está aqui.
Então temos 2 na lista e seu laptop você pode ver que há diferentes Cyber G15S. Então você precisa encontrar aquele que corresponde ao seu laptop. Preciso selecionar aquele com o i no final. Agora provavelmente encontraremos apoio no topo. Ok. Agora vamos selecionar o modelo e em seguida o modelo de Machine Learning. Agora ele encontrou drivers. Vamos para a seção do motorista e precisamos chegar lá. O primeiro é a tecnologia Intel Rapid Storage. Então baixe isso. Depois também a LAN sem fio. Selecione LAN sem fio, depois faça o download. Agora vou esperar até que isso seja baixado e também pelo Windows 11 que demora desnecessariamente, mas é meio estranho. Talvez eu conecte um cabo de internet em breve. Mas por enquanto vamos para a pasta de downloads. Então vou apenas clicar no ícone da pasta ao lado do arquivo baixado. Agora você pode ver que este é o arquivo zip, então preciso clicar com o botão direito nele. Depois clique em extrair tudo. E deixe o local como está. Vou fechar isso. Você pode ver que agora temos a pasta extraída. E vou voltar a ela depois assim que tivermos a ferramenta Rufus. Assim que fizermos o pendrive com a ferramenta Rufus. E também, em instantes, teremos o outro arquivo zip dos drivers de Wi-Fi. Então também vou lidar com isso e volto a falar com você quando tudo estiver baixado. Porque acho que talvez eu precise conectar um cabo de rede. Certo, conectei o cabo, então vamos ao explorador de arquivos novamente e encontrar o outro arquivo. Agora também vale lembrar qual é para o disco, qual é para o Wi-Fi, então vou apenas renomear esta aqui, esta pasta. Então vamos apenas clicar com o botão direito, certo? Se ele me permitir, porque acho que ele não quer muito que eu clique com o botão direito. Certo, vamos apenas digitar o que precisamos, ou seja, o texto que queremos inserir. Disco ou qualquer coisa assim. O nome da pasta em si não importa muito. Quero dizer, você pode mudar. A pasta externa, esta aqui, porque dentro eu não mudaria. Mas a pasta externa pode ser alterada, claro. Assim sabemos que esta é para o disco. E eu vou clicar com o botão direito na outra ou apenas clicar nela, porque talvez meu botão direito não funcione. E então clicar em extrair arquivos lá em cima, depois clicar em extrair. E vou fechar a janela com a pasta. Clico na pasta, aperto F2 no teclado para renomeá-la, ou apenas clico neste botão aqui em cima. E vou chamá-la de Wi-Fi. Agora eu sei o que são todas essas, então o arquivo está quase terminando de ser baixado, então vamos abrir o Rufus. Agora clique em Sim, e você pode aceitar ou não as atualizações online do Rufus, depois selecione seu pendrive. E se você tiver vários na lista e não souber qual escolher, simplesmente desconecte todos os outros, exceto aquele no qual você quer criar o Windows 11. Porque se você não fizer isso, se você simplesmente selecionar o dispositivo errado, todos os dados desse drive serão apagados. E às vezes você simplesmente não quer isso. Agora, para a seleção de boot, clique em selecionar assim que o Windows 11 for baixado e ele vai te direcionar automaticamente para a pasta de downloads. Então você vai encontrá-lo aqui. Ou, se você mudou o local dos downloads, você mesmo precisa apontar para ele manualmente. Agora, vou esperar até que ele escaneie a imagem. Depois, vou clicar em iniciar e esperar até que todo o processo termine. Aliás, não mude nada aqui. Eu vou desmarcar esses requisitos só por motivos pessoais, mas você pode deixar marcado. Vamos clicar em OK. Então você pode ver que ele está fazendo tudo, então eu volto quando isso terminar. E depois, vamos então copiar essas duas pastas importantes para o drive do computador.
Agora, quando diz pronto no fundo verde, posso fechar a ferramenta de rejeição. Agora, vamos ao explorador de arquivos na barra esquerda, selecione o nome da unidade USB. Agora, provavelmente é Secoma ou sei lá o que. E agora vou clicar com o botão direito em Downloads. Esqueci que não consigo clicar com o botão direito corretamente, mas quero abrir em uma nova janela, para que seja mais fácil copiar essas coisas. Vou para a unidade USB. Vamos selecionar duas dessas pastas e arrastá-las. Ou copiá-las e colá-las na unidade. Pronto, ok, temos isso, está tudo certo, então você deve seguir para o seu MSI Cyber G se estiver usando outro dispositivo. Basta conectar a unidade USB no seu MSI e desconectá-la do dispositivo anterior. Depois, se o seu MSI estiver ligado, desligue-o. Desligue e espere 30 segundos após o desligamento para garantir que está completamente desligado. E que nenhuma das luzes esteja acesa na tecla de energia, porque a tecla de energia acende se o notebook estiver ligado. Agora, em breve vou mostrar como instalar o Windows de fato. E tudo o que você precisa fazer é pressionar o botão de ligar. E imediatamente após soltá-lo, comece a pressionar repetidamente a tecla F12 do seu teclado. Desculpe, a tecla F11 do seu teclado. Ok, quando estiver no dispositivo Click Build Select Boot, você pode simplesmente selecioná-lo. Vou usar as setas. Ok, é a primeira opção da minha lista. Não deveria ser assim. Então vou mudar isso e te respondo. Porque, o gerenciador de inicialização do Windows deveria estar na primeira opção. Honestamente... Ok, então agora estou de volta, consertei. Claro, se no seu caso estava como estava no meu antes, você não precisa se preocupar com isso. Quero dizer, se acontecer, é só selecionar o dispositivo USB. Você pode ver que no meu caso não aparece USB, mas no seu pode aparecer. Eu só sei que este é o dispositivo, certo? Se você realmente não souber, tecnicamente pode desconectar o drive, tentar ir ao menu de boot que acessamos há pouco novamente, e então simplesmente você seleciona aquilo e verá o que desapareceu, certo? Mas basicamente, em essência, é isso. E se, no seu caso específico, a porta USB estava acima de qualquer outra consideração, então você realmente não precisa se preocupar com absolutamente nada. Mas mais tarde, você se deparará com uma situação em que, após uma reinicialização neste processo de configuração, porque neste processo de configuração teremos uma reinicialização. Após a reinicialização, ele retornará para esta tela que você vê aqui. E... nesse caso específico, você só precisa simplesmente clicar nas teclas ALT F4 no seu teclado e, em seguida, selecionar a opção Sim para confirmar a ação. Usando as setas, clique em Enter e desconecte a unidade assim que a tela escurecer. Depois disso, tudo ficará bem. Ele simplesmente seguirá para os próximos passos como deveria. E a propósito, ok, o cursor se moveu porque estou usando um mouse externo, mas o touchpad não funciona nesse processo. Então, vou fornecer instruções de como usar o teclado para fazer tudo isso. Certo, então, antes de tudo, a tecla Tab do seu teclado alterna entre as seções dos itens, como você pode ver. E as setas alternam entre os próprios itens. No idioma para instalar, você não tem nenhuma opção além daquela que escolheu ao baixar o sistema, mas no formato de hora e moeda, tecnicamente você tem, mas não precisa mudar isso porque não faz diferença. Vá para o próximo, apenas vá para o próximo. Isso. E pressione espaço uma vez que você estiver apontando para próximo para selecionar. Agora, o teclado ou método de entrada eu também vou deixar como está, mas sinta-se à vontade para mudar se for o caso. Então você pode ver que em I agree, em inglês, a letra A está sublinhada aqui. Eu vou usar o mouse porque tem um externo conectado. Você pode ver aqui.
A letra A está sublinhada, o que significa que, se no seu idioma for uma letra diferente, então você pode simplesmente usar A. Então você precisa saber, tipo, conferir isso. Mas você pode usar Alt A no seu teclado. Se o Alt direito não funcionar para isso, tente usar o Alt esquerdo do teclado do lado esquerdo da barra de espaço. Você também poderia simplesmente ter pressionado Tab, mas tudo isso vai ficar mais fácil assim que eu clicar em avançar com Alt N. Então, eu vou clicar em Tab para clicar em adicionar e tenho uma chave de produto, porque provavelmente ele vai se ativar sozinho. E se não, tudo bem, podemos ativá-lo depois ou deixar sem ativação. Agora você pode selecionar a versão. E se você souber qual versão estava lá antes, então pode selecionar essa. Assim ele será ativado, mas se você não souber, pode selecionar qualquer uma. Vou selecionar a versão Pro porque sei que preciso dela. Mas sinta-se à vontade para selecionar qualquer uma, exceto aquela... Quero dizer, você só deveria escolher entre Home ou Pro, sinceramente. Então selecione apenas Home ou Pro. A versão Home tem uma chance maior de ser ativada, mas... Se ela não for ativada se pedir para você ativar, você pode simplesmente reinstalar o Windows tentando a outra versão, certo? Vou selecionar a versão Pro, como disse, e clicar em Alt N, depois Alt A para aceitar ou qualquer outra letra que esteja sublinhada no seu idioma. E agora ele está procurando pelos discos e você pode ver que só temos o drive USB porque C, é o disco, o drive USB. E podemos ver que só existe o disco 0, ele tem várias partições, mas ainda é o mesmo disco. E não temos o outro, então o que devemos fazer é carregar o driver. Você pode ver acima, esta janela é como carregar driver e o L está sublinhado, então vou clicar em Alt L, depois apertar espaço. Agora vamos em procurar. Aliás, se você for longe demais com a tecla Tab, não precisa ficar clicando várias vezes. Você pode simplesmente apertar Shift Tab para voltar para a seleção anterior. Agora vamos apertar espaço enquanto estamos apontando para procurar. Use a seta para baixo para ir até o C, onde copiamos os drivers. Agora use a seta para a direita para abrir o menu e selecione disco. Agora você também pode abrir o menu e selecionar esta pasta que está dentro. E agora ele encontrou o driver. Então eu posso simplesmente usar a tecla Tab para ficar apontando para a janela. Eu sei que isso não é indicado visualmente, mas se você for mais adiante, verá que algo está selecionado. Se você voltar, nada está selecionado. E se você voltar, então procurar está selecionado. Então há a janela no meio. Agora podemos usar as setas para garantir que isso está selecionado, que o driver está selecionado e clicar em ALT e ou o que for para instalar. Acho que você também poderia ter clicado em Enter em vez de Alt I. Agora temos o disco 1. E o disco 1, se você somar o tamanho total de todas as partições, mais o espaço não alocado do disco 1. Você verá que é cerca de 1 TB no meu caso, porque meu notebook tem 1 TB de armazenamento interno, então eu sei que este é o drive, e agora eu posso. Claro, se houver alguma inconsistência no tamanho, não se preocupe, é muito normal que 1 TB nem sempre seja 124 GB. Quero dizer 1024, sim. Agora vamos selecionar a partição 1 e clicar em ALT, D ou qualquer tecla que seja onde a partição a ser excluída é exibida. Você pode ver excluir partição no topo. Tem D em inglês sublinhado. E repita o processo até que reste apenas o disco 1. Espaço não alocado ou esse 0 de espaço não alocado, qualquer disco que você queira instalar o Windows. Então, como o armazenamento interno, com certeza. Ok, agora eu tenho o disco um espaço não alocado. Clique em Enter enquanto estiver no fundo azul. E agora clique em ALT, I ou qualquer outra tecla para instalar. E esse processo vai carregar por um momento, depois irá reiniciar. E se após o reinício ele voltar para o primeiro passo,
Depois de inicializar pelo Drive, depois de clicar em F11 e selecionar o Drive, então você deve fazer como expliquei antes, que é ALT F4, depois ALT X, por exemplo, porque o I estará sublinhado em Yes. Ou apenas use as setas para selecionar Sim, e então, assim que a tela escurecer, desconecte o Drive. Ele vai reiniciar automaticamente, mas vai entrar no sistema, não na instalação, e então a instalação também continuará. E também o dispositivo pode reiniciar várias vezes. Mas basicamente é isso. Então, vou voltar quando esse processo de instalação terminar, e como eu disse, ele vai reiniciar várias vezes. E agora estamos no processo de configuração, então tudo o que você deve fazer... Ok, esqueci que o touchpad não funciona. Selecione o país ou região usando as setas, é claro, e então clique em Enter, basicamente. Agora selecione o layout do teclado ou o método de entrada e clique em Enter novamente. Vou pular o segundo. E não temos a rede, então... Tudo o que você precisa fazer é clicar em Tab até apontar para instalar driver, clicar em espaço e então selecionar. É bem complicado aqui de fato, mas eu realmente acho que você deveria considerar entrar no sistema ou talvez em algo mais abrangente. Aponte para o C, certo? Então clique em espaço ou Enter. Isso, Enter. Agora... Use as setas, não clique em Tab, ainda está no campo, mas use as setas para ir até o Wi-Fi, clique em Enter. E acho que podemos simplesmente selecionar aqui. Vamos ver se eu clicar em Tab para, clicar em selecionar pasta e apertar espaço. Vamos ver se ele encontra o driver automaticamente ou se preciso ir mais a fundo. Sim, ele encontrou. Então agora é só conectar a uma rede Wi-Fi e continuar o processo de configuração. Não vou mostrar isso agora, mas se quiser você pode assistir a um vídeo no nosso canal sobre como configurar este laptop. E é isso, conecte-se à rede Wi-Fi e haverá 2 atualizações durante esse processo. Elas vão demorar bastante, então não desconecte seu laptop da energia e não clique em nada enquanto as atualizações estiverem sendo feitas. E não se assuste se a tela piscar várias vezes, porque isso é bem normal durante as atualizações. Isso é tudo por hoje. Não se esqueça de curtir e se inscrever. Até a próxima.